Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e a TV Câmara, pelos canais da NET, da Rede Pública Legislativa e pelo 93,9 FM. Começo de ano 2023 é a nossa missão pública de renovar desafios, falar das nossas virtudes, dos programas da Casa Legislativa, fiscalizando o Poder Executivo e também dos planos que interferem na sua vida no dia a dia. Por isso a gente agradece aqui a visita pela primeira vez no estúdio da prefeita Suelen Rossim, que é colega de profissão, está com a missão do comando da cidade. Muito obrigado por visitar depois da pandemia aqui. Imagina, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Aliás, eu estava devendo uma visita aqui ao estúdio, né? Mas bom estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a cidade, até porque entre executivo e legislativo, para a cidade realmente se desenvolver, a gente precisa caminhar no mesmo traçado aí. Então, bom estar aqui, a gente esclarece, fala um pouquinho sobre o que já foi feito e os projetos que a gente tem aí pelos próximos meses. Prefeita, os vereadores acabam, boa parte deles nas bancadas, repetindo aquela questão, tem simbólica da ampulheta, né? Tem várias citações sobre a metade do mandato que não é só simbólico. E aqui a prefeita enfrentou aquele desafio de entender a complexidade da máquina pública, daquilo que atrasa, daquilo que emperra, daquilo que demora mais do que o tempo que começa. E finalizamos os primeiros 2 anos com uma arrecadação surpreendente do ponto de vista, inclusive, do pós-pandemia para todos os efeitos municipais. Temos, só para lembrar, 113 milhões de 2021, mais de 266 milhões acima do orçamento em 2022. Isso cria, lógico, também uma pressão maior do ponto de vista do imediatismo do eleitor que é esperado, de respostas em relação a esses investimentos fora da máquina pública do dia a dia. Como é que a senhora vê esse ambiente? Na verdade, acho que a prefeitura não estava preparada para essa arrecadação em sua estrutura. Tanto é que quando você fala, às vezes a maior dificuldade dos municípios é você obter os recursos. Quando a gente assume, a gente descobre essa falta de estrutura interna na prefeitura para você criar um bolsão de projetos mesmo, né? Você tem os projetos prontos, depois você tem o recurso e você já toca a situação. Nosso maior desafio ao longo desses 2 anos foram realmente conseguir tocar o dia a dia e ainda pensar em projetos paralelos. Então a máquina, infelizmente, não acompanha. Se fizer um comparativo entre a iniciativa privada e a pública, a gente vai sempre estar em dívida, porque é muito mais moroso o tempo de um processo, de uma licitação, se envolve uma questão judicial, né, que é o caso da estação de tratamento de esgoto, tudo isso tende a demorar muito mais. Então essa falta de estrutura que a gente vem enfrentando, não só enfrentando, mas também tentando modificar a reposição de servidores, ter um núcleo maior para projetos na prefeitura. Agora a gente pode sentir um fôlego maior, mas a gente ainda precisa que a prefeitura crie essa estrutura que tem muito mais a ver com questões internas, de organograma, de mais mão de obra, para a gente realmente poder ter um comparativo do que a gente tem em caixa, do que a gente pode ter de orçamento, do que a gente tem de fato para executar. Mas a gente avançou em alguns quesitos nesse sentido, mas ainda é um dos gargalos da Prefeitura de Bauru, que a gente quem me acompanha sabe que eu disse que o nosso objetivo era organizar a casa. Então, e o desafio de organizar a casa é que você muitas vezes faz coisas internas que nem sempre a população consegue vislumbrar, porque o que a população quer é as coisas boas na rua. Mas para isso chegar até a população, se você não tiver uma organização interna, você não consegue entregar. Então o tempo passa, como você bem disse, né? Crava 2 anos de governo, aí já vem o que foi feito, mas o que vai dar tempo de fazer e entregar até o fim do seu mandato. E a gente está correndo, pelo menos, para eu fazer um saldo do que foi a prefeitura com a Suelen nesses 4 anos. Mas ainda é um grande desafio aí para a gente equacionar, eu diria. Como esse superávit de caixa acaba criando essa possibilidade, apesar das dificuldades da máquina, de fazer algum horizonte de apontamentos físicos do dia a dia, fora aquelas questões, se você cria uma estrutura nova, por exemplo, um CRAS novo que virá no primeiro DP antigo da Vila Falcão, você tem o custo adicional de ter o serviço disponível. Agora aqui tem alguns apontamentos, por exemplo, tem licença-prêmio, que a senhora acabou apontando, diz respeito ao funcionalismo, reposição de mão de obra de servidores, tem quase 800 vagas de concursos abertos ou já finalizados do ano de 2022 e tem um pacote de recapes de asfalto, que é uma demanda sempre premente no dia a dia do bauruense para você colocar nesse pacote. Você destacaria essas questões, a estrutura da máquina, para poder apontar, as pessoas entenderem, desculpa por formalizar aqui o raciocínio,
onde a Suelen quer destacar gargalo, do orçamento Exato, esse volume adicional? Na verdade, o que a gente tem, você comentou bem, a gente tem uma realidade de mão de obra que até então era bastante deficitária, a gente passou 21 sem podendo fazer novas contratações, apenas as reposições, a gente consegue fazer isso em 22, ter a reposição e também a contratação de novos funcionários para aumentar esse quadro. Quando a gente assume, a gente tem uma prefeitura com péssimos maquinários. A gente tinha um trator para cuidar da parte de zeladoria da Secretaria Regional, que na verdade cuida um pouquinho dessa questão dos bairros. E aí a gente teve que fazer toda essa substituição, essa compra ao longo desses 2 anos. Muita coisa chegou, mas tem muita coisa para chegar ainda. Então eu diria assim que para a gente equacionar esse gasto do que a gente de fato tem, eu sempre falo, tem uma coisa é o orçamento e uma coisa é o dinheiro, né? O dinheiro a gente tem muito, mas a gente tem que ter o equilíbrio dentro do nosso orçamento, justamente garantir, né? Garantir o equilíbrio financeiro da prefeitura. Mas eu destacaria que um dos nossos principais problemas e esse gargalo é essa estrutura de mão de obra especificamente, atrelado, logicamente, ao que a máquina pública nos permite. Então, tem processos, por exemplo, vou exemplificar o calçadão da Batista de Carvalho. Assim que eu assumi, era dos meus desejos era fazer a revitalização dele. Então, a gente assume, não tinha projeto, né? E o projeto tem um projeto executivo, aí tem os complementares, tem toda uma série de projetos aí arquitetônicos que você precisa para licitar. Foi quase 6 meses para fazer o projeto, aí depois vai para a licitação. Foi uma vez para a licitação, deu uma questão pontual, voltou para a licitação agora. Então, assim, já passou quase 2 anos. Tempo de resposta, como a gente disse, tempo de resposta, ele é muito diferente do que a gente gostaria. Então, eu acho que quando a gente fala de organização interna, disso tem a ver com mão de obra, tem a ver com maquinário, a parte do recurso de 80 milhões vai para a infraestrutura, vai ter que ser a nossa base. Por quê? Porque a gente tem sérios problemas de infraestrutura. Agora nós estamos num período de chuva, apesar de nós estarmos mais preparados para lidar com ter mais equipe operacional, equipamentos novos que estão chegando, nós estamos com 4 caminhões para tapar buraco que vai só agora arrumar a documentação e está indo para a rua na próxima semana. Então a gente já está mais preparado para lidar. Mas a gente tem muitos bairros e muitos problemas crônicos de infraestrutura. Então, esse recurso que vem, além do recurso de arrecadação, que, como você bem disse, houve uma arrecadação favorável ao município, a gente tem ainda o recurso extra, que seria da dívida federalizada, que também deve vir para a infraestrutura. E eu sempre deixei muito claro, não adianta esperar da gente, da prefeitura, um grande projeto, vou construir um prédio administrativo com esse recurso, vou fazer um monumento na região central da cidade, vou construir isso, aquilo, quando a gente tem o básico que precisa ser feito. Então, são a média de 40 milhões em licitação só para infraestrutura encaminhados agora. De outro lado, aproveitando que a prefeita citou o centro da cidade, já tinha um diálogo no Ministério do Governo Bolsonaro com o Tarcísio, no governador, e isso, lógico, cria um ambiente específico, e a gente costuma dizer no interior que às vezes o cavalo passa arriado, tem que aproveitar o momento. Neste caso, essa conversação em relação ao centro, trilhos, estação, ferrovia, é o caminho com o governador, ou o que a senhora pensa de aproveitar esse instante de porte do ponto de vista da questão central ou outro caminho para a cidade? Eu acho que assim, o fato de você ter uma boa relação, isso lógico é favorável porque você consegue ter acesso para discutir essas pautas, né? E a região central, é o que eu sempre disse, as pessoas falam muito da revitalização da estação ferroviária, mas apenas a estação é nossa. O entorno dela tem áreas que são privadas, tem áreas da União, que acabam tendo uma interferência maior. Hoje a gente já tem, inclusive, resoluções e portarias da União que deram a autonomia também para os estados trabalharem nessa questão das ferrovias. Então, o fato de ser algo... Eu tive em Brasília, das vezes que eu fui, pelo menos umas 2 vezes, eu tive primeiro junto à prefeitura, depois eu levei, inclusive, um grupo que trabalha com as ferrovias, nós estivemos lá, conversamos com a equipe do Tarcísio, mostramos o projeto. Então, o fato dele já conhecer, ser uma pauta de campanha, de olhar para as ferrovias, isso dá a Bauru a possibilidade de avançarmos nisso. Eu sempre falo, não é um projeto rápido. Sim. Não, mas assim, o que eu falo, o que mais me preocupa é dar início, né? Por mais que não seja algo que eu consiga vislumbrar dentro do meu mandato, mas que a gente consiga pelo menos startar. Então, as conversas estão bastante avançadas. Eu devo chamar, inclusive, uma reunião
junto a pessoal das associações, o centro de cidade, representantes da Câmara, para a gente justamente irmos com uma pauta bem consolidada. Porque se todo mundo trabalhar juntos, termos o mesmo entendimento, a gente chega com uma proposta muito mais madura junto ao Estado. E uma das pautas, inclusive, da própria União é olhar para as ferrovias. Então, acho que unindo todos esses entes, a gente consegue construir algo que seja favorável para a ferrovia e nisso a estação acaba entrando nesse pacote. Eu acho que não tem como pensar em estação sem pensar na ferrovia. Só para fechar a questão do eixo do centro e aproveitar, tem a ferrovia que a prefeita já citou, a revitalização do calçadão do projeto que está andando, a outra etapa da Rodrigues Alves, da Pinheiro Machado que foi recapeada, a prefeita falou do shopping popular, da utilidade para aqueles 9 imóveis de 2019 também adquiridos pela educação, ou seja, ficou esse estoque ainda para ser resolvido e fica o passivo do centro com o eventual parque natural. Tem frentes que são da prefeitura e tem frentes que dependem de terceiros. Em resumo, se você for olhar nesse macro região central, tem essas obras, como você disse, o Rodrigues Alves, que retoma agora a última parte dela, que é a parte que tende a dar um pouco mais de complicação por conta de ser uma linha de ônibus. Então, quando essa obra voltar, ela vai dar muito transtorno para essa região, mas ela é necessária. Quando você fala da estação, a gente precisa de agentes, tanto do Estado, tanto da União, para pensar num projeto macro, que, de certa forma, a gente consiga incluir a estação. Ali nós temos um hotel que foi desapropriado pela prefeitura, na época, pela então gestão para a educação. Então, a nossa ideia é fazer uma revitalização. Nilson Girardello, que assumiu a pasta, tem inclusive uma expertise nesse assunto, tomou para si esse projeto. Então, a gente deve revitalizar ali com uma questão de educação. O shopping popular, ele só não conseguimos materializar ele ainda, porque, como você bem disse, são áreas adquiridas pela Secretaria de Educação. Então, a gente precisou fazer uma consulta se a gente repassar essa área para eventual projeto da SEDECOM, quais seriam os impactos no cumprimento dos 25%, né? Como que a gente conseguiria, dentro de total legalidade, pegar um objeto que é desapropriado para a educação e a gente fazer a compensação financeira para que a SEDECOM tome o espaço e a gente consiga pavimentar um shopping popular ali. Então, são 3 situações distintas, mas que estão bem encaminhadas. Aproveitando esse item de relação com os governos, do estadual e agora o federal, tem já de indicação de início, uma abertura para a questão das ferrovias, o prefeito já citou, mas tem também 2 áreas importantes, moradia e habitação, a retomada do Minha Casa Minha Vida, faixa inicial que estava desde antes da pandemia, sem programa federal relacionado a um banco estatal ou não no país, e também na área de saúde, atenção básica, retomada dos mais médicos, tinha um contingente aqui. Não suprem todas as frentes, mas são atenções importantes. Se essas 2 questões acabam sendo também no radar da prefeita, incorporadas ou não? Sem dúvida. A gente, inclusive, hoje nós estamos fazendo um levantamento para deixar o município preparado para qualquer programa habitacional que tenha, que a gente precisa ter consolidação dos conselhos, tem toda uma questão legal, que é como se fosse um checklist da própria União, para você se cadastrar nos programas habitacionais. Lógico que a gente depende muito de um departamento habitacional para isso, tramita na casa um projeto que cria essa estrutura habitacional justamente para se dedicar aos projetos habitacionais, que são as novas moradias, mas também a questão que envolve as regularizações. Então, a gente espera que na retomada da Câmara a gente consiga discutir esse assunto, preparar essa estrutura, deixar o município pronto para esses editais que devem ser lançados, até porque o nosso déficit habitacional, que inclusive hoje nossa grande dificuldade é que a prefeitura não tem, historicamente, uma lista desse déficit, né? A gente tem como base, mas a gente precisa, na verdade, ter esse censo mais realista possível. Tem que atualizar cadastro. Atualizar todos esses cadastros, né? E isso na questão que envolve a habitação. E com relação à saúde, eu acho que tudo que for para termos mais mão de obra, melhor. Porque a nossa maior dificuldade hoje na prefeitura tem a ver com os médicos, né? A dificuldade de pediatria altíssima, você não consegue contratar. Então, a pessoa fala, abre um posto de pediatria lá no Meridota. A gente tem dificuldade de preencher o que nós já temos em operação hoje. Então, tanto no governo federal como no estadual, a abertura plena do Hospital das Clínicas tem que ser uma prioridade, por mais que não seja a obrigação do município, são os nossos moradores que usufruem desse serviço e eles acabam esperando muito tempo nas UPAs.
Então, são essas duas frentes, na minha opinião, que precisam ser bem acompanhadas. A gente tem feito isso diariamente. O que for bom para o município, a gente quer estar pronto para se cadastrar e quem sabe, também ser contemplado aí nos próximos meses. O programa de saúde com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento que foi apresentado aqui para a renovação para este ano 2023, ele fez uma indicação que me parece bastante razoável, que é tentar expandir no tempo, também a demanda é muito grande do estoque, são 70 unidades de saúde da família, ou a regionalização da saúde, por exemplo, que é um programa de atenção básica, nós temos 17, uma defasagem gigante que tem acumulada no tempo. Aqui tem um espaço aqui do governo federal para compor eventualmente com esse tipo de programa. Exato, sem dúvida. Até porque uma das coisas que a gente deve trabalhar muito nesses últimos 2 anos tem a ver com a saúde básica, a saúde da família. Eu acho que é de fato o papel do município, né? A alta complexidade não é muito nossa. Só que ao longo dos últimos anos, Bauru acabou trabalhando muito potencializando as UPAs, que elas são importantes, mas a gente precisa diminuir a quantidade de gente que vai na urgência e emergência. Para isso, a gente tem que fortalecer a saúde básica. Tanto é que as nossas unidades estendidas, que está em fase final de encerramento de contrato em janeiro, vem um novo contrato, ele passa a ter as unidades estendidas mais voltadas para a saúde básica, né? E não tanto para a urgência e emergência, porque isso conta também como saldo para Bauru nos programas do governo federal. E a gente está muito aquém disso. Então, o nosso objetivo nos próximos 2 anos é potencializar a saúde básica e até mesmo trabalhar dentro da população a importância de buscar as unidades básicas de saúde em primeiro lugar, trabalhar com a saúde mais preventiva para a gente diminuir o número de internações. Essa é uma das principais críticas que a gente tem junto ao Estado, quando a gente reitera o pedido de vagas de internação, vagas de UTI, falar, mas o município tem pouco... E não é só investimento financeiro, mas como você bem disse, tem muitos programas que podem se estender em Bauru, junto ao próprio SUS, que vão nos ajudar aqui, inclusive com encaminhamento de recursos. E esse é o desafio que a gente tem agora. Esse é outro mapa com o Tarcísio, então, para voltar e fechar. Saúde, que a gente tem acumulado no tempo, de fato, uma reposição regional do Estado com o Hospital das Clínicas, o Hospital Estadual, ou seja, tem parâmetro para frente, a retomada do Manuel de Abreu, a maternidade vai funcionar, mas são todos serviços regionais. E quando fala da cota de serviços de Bauru na ponta disso, as filas de exames, consultas e cirurgias são muito defasadas. Exato, até porque não adianta a gente ter uma estrutura do Hospital das Clínicas e não ter ele funcionando em sua plenitude. É igual ao Manuel de Abreu, uma inauguração, mas pelo que a gente recebe de informação, ainda falta um quadro completo. Então, isso que a gente precisa equacionar. Eu acho que a cidade não tem problema nenhum e eu acho que é até favorável para Bauru ser a maior cidade do Centro-Oeste Paulista, ser um centro de referência em saúde para a região, mas a gente precisa também que a nossa população consiga ter essa contrapartida, de termos o atendimento em sua plenitude, para quando a gente tem muita gente esperando filas de exames e consultas. A gente, no ano passado, inclusive, uma das minhas tentativas foi justamente comprarmos exames e consultas para tentar desafogar essa fila, mas há sempre um choque de competências, né? Então, o jurídico muitas vezes vem e fala, olha, você vai gastar o recurso do município que poderia ser aplicado dentro do município para atender uma demanda que tem que estar acoplada ao orçamento do Estado, né? Então, há sempre essa divergência, apesar de ser uma política de governo. Mas eu acho que esse é o grande desafio, preencher essas equipes, ter essa reposição, para que, lógico, as pessoas venham a Bauru fazer seus exames, suas consultas, mas que a gente também tenha condições dessa fila diminuir. Zerar, na minha opinião, é impossível, seria histórico, mas a gente precisa ter uma vazão maior. Se fizer um panorama de 2 anos de estoque da questão que a gente chama por acompanhar pela missão da própria emissora pública aqui de rádio e televisão, gestão fiscal, administrativa, financeira, a gente tem um dado surpreendente em 2 pontas. Um que a gente citou a questão desse superávit de recursos, que faz essa frente que a gente já comentou até agora, e de outro é a área fiscal em que o governo atual mais evoluiu do ponto de vista de ajuste de contas. Tem a questão da dívida federalizada, na recomposição do pós-pandemia, no ambiente que foi arrumado, a questão da Coab, que está em andamento, de um estoque que já sumiu mais de 350 milhões de reais, falta só finalizar agora, já é uma questão para fazer para a senhora se esse é um empenho de prioridade, e o ajuste dessas contas da prefeitura que estão bastante equilibradas no tempo. Mas tem um problema de um estoque que acabou se acumulando. A produtividade da Indub
já era baixa, na pandemia piorou ainda mais por uma série de fatores, e o que era ruim ficou pior. Só tem uma conta lá que fecha no final do ano 2022 de mais de 30 milhões de déficit. E tem um relatório para fazer cortes. Como é que a senhora vai compor isso? Sei que é difícil tratar dessa questão. É difícil, mas ela precisa ser tratada, né? Eu costumo sempre falar. Então, assim, a gente conseguiu avançar bastante. Dívida federalizada foi, além de uma redução aí bastante significativa de quase 400 milhões, mais ou menos, do que a gente poderia pagar, você ainda ter liberação do depósito, então isso avançou muito. A Coab, lógico que as pessoas falam 2 anos, mas é algo complexo de ser feito, é uma negociação da dívida da Coab que tem que ser muito bem equacionada, muito bem avaliada para a gente assinar esse acordo com segurança. Isso está em fase final, acho que a gente não vai ter nada que impeça que esse acordo se feche agora nesse começo de ano, até porque as discussões foram bastante técnicas. Num segundo ponto, a gente tem um fator complicador que é a Endurbe, mas eu costumo sempre falar, a gente é a gestão que enfrentou muito mais, com mais transparência e com mais clareza. Quando eu assumi, um dos primeiros projetos que a gente imaginava era fazer a autarquização da Endurbe. Até a gente realmente, enquanto gestão, acessar, entender o que a Endurbe significa para a prefeitura, até que ponto existem as obrigações do município com ela, até que ponto não, foi algo complexo. Então foi um ano tentando, eu sempre falo lá, foi um ano tentando descobrir o que de fato é a Endurbe, uma empresa pública e privada, mas até que ponto a gente pode avançar em ajudar ou não a Endurbe. E se esse é o melhor caminho a ser feito. Então a gente fez todo esse levantamento, fizemos ajustes de alguns contratos, tiramos alguns contratos que eram deficitários, que a Endurbe basicamente trabalhava para fazer, que é um caso específico da capinação, potencializamos a questão do trânsito, que é um dos contratos mais assim, vantajosos, ele não traz prejuízo, pelo contrário, ele pode, e olha que a gente está muito aquém em sinalização do que eu gostaria, mas a gente já conseguiu avançar muito nisso. Renovamos o contrato do lixo agora, que deu uma equacionada melhor no valor, mas é algo que tem que ser a curto, que foram aqueles contratos que a gente já resolveu, médio e longo prazos. A gente tem aí uns 5 anos para você conseguir, na minha opinião, equacionar. Quando o pessoal fala, houve um aumento de dívida, na verdade, na nossa gestão houve a contabilidade real disso. A gente nunca deixou, eu sempre disse, a Endurbe está cheia de dívidas, mas a gente tinha a Endurbe tinha dificuldade de me apresentar um relatório de custos. Não se tinha custos do que se fazia lá na Endurbe. Então, quando a gente entrou, eu falei, poxa, mas quanto custa esse serviço? Quais são os funcionários que a gente tem? A gente pode fazer um PDV? O que pode ser feito para a gente diminuir gastos? Aí eu vejo que autarquizar ela é você pegar algo enorme, cheio de problemas e jogar para dentro da prefeitura. Aí nós deixamos de lado a autarquização, falei, então vamos fazer um reequilíbrio financeiro dela primeiro. Levanta tudo que a gente precisa, levanta a real dívida, mesmo que isso para o meu governo não seja bom. Porque eu encerro o ano falando, poxa, tem 30 milhões de dívidas. Mas é a verdade. Sim. Então é melhor falar a verdade e a gente trabalhar com o reequilíbrio desses contratos, com o corte de gastos. Uma das coisas que houve uma revisão deles é a forma com que a Endurbe é vista como empresa, os impostos que ela tem ou não tem que pagar. Do E-Social. Do E-Social. Então, assim, isso tudo faz alguns ajustes. Lógico que é muito difícil trocar o pneu do carro em movimento. Eu já falo isso, é muito difícil fazer mudanças bruscas quando você tem que coletar o lixo todo dia e é o maior contrato da Endurbe. Sim. Esse é o desafio. E aí tem uma ansiedade natural do dia a dia por causa do estoque, porque você mantém a despesa fixa da empresa, como a senhora sabe, apesar dessa questão, ou seja, só revisar os contratos, curto prazo você não resolve. Está trabalhando com reposição de caminhões, aí aluga caminhões para tentar fazer o pontual, aumenta custo de novo. Que ele aumenta, de certa forma, ele aumenta custo, mas ele também garante que a coleta seja feita. Porque assim, você também não ter... hoje a Endurbe tinha 10 caminhões que foram repassados pela prefeitura. Essa utilização que a gente tem todos os dias, de rodar esses caminhões, levar para aterro todo dia, isso vai desgastando o próprio equipamento. Então, ter esse reforço, o que eles me apresentaram recentemente, que conseguem equacionar muito melhor com esses caminhões do que se a gente for... Apesar de termos um processo de compra, né? A gente tem um processo de compra. A prefeitura vai comprar caminhões, está apostando no transbordo agora do ponto de vista operacional. Exato. O transbordo, na minha opinião, vai ser
fundamental para balizar isso e tentar diminuir esses custos, inclusive não só custos, mas diminuir o desgaste que a gente tem de ida e volta para aterro todos os dias. Então, você tem um caminhão de lixo que poderia parar muito mais próximo e está indo todos os dias para um aterro distante. Então, como você bem disse, só rever contrato não é suficiente. Então, a gente tem, dentro dessa lista de planejamento, a gente também tem a diminuição de cargos comissionados e também o que a gente chama aqueles penduricalhos, né? O chefe do chefe do chefe. Porque tem 56 encarregados, 20 e poucos chefes, aí os dois, o coordenador no meio do caminho. É otimizar. Não é só uma resposta política, mas também uma resposta financeira. Mas não é suficiente. Por isso que eu digo, é um conjunto de fatores. Revisão de contratos, diminuir, enxugar mais a máquina, de verdade, tirar aqueles serviços que deixam mais prejuízo. Pensar assim, deu prejuízo, a Edurb não executa mais. Né? A reintegralização de capital, uma das coisas que a gente já vem discutindo para que isso ocorra. O que a Edurb usa, fica com a Edurb. O que é prefeitura, é prefeitura. Hoje a gente tem 10 caminhões que foram cedidos para lá, que isso pode integralizar e se somar a um patrimônio que a empresa tenha. Então, isso tudo pode, mas eu digo e repito, ele é algo a médio e longo prazos. A gente tem tido acompanhamento, inclusive, do Ministério Público nesse sentido. Por mais que tenhamos mudança de presidência, o Everson fez um trabalho excepcional e o Doni está dando continuidade. Então, acho que a tendência é, pelo menos, a gente conseguir, dentro do nosso mandato, entregar uma Edurb melhor do que nós pegamos. Tá. Antes de discutir a questão da ética, aí a gente começa o ano com a modelagem e contratação da FIP, que é a Fundação de Institutos Econômicos, bastante respeitada, para dizer qual é a regra do jogo, né? Quais são as regras de uma usina de lixo gigantesca, talvez a maior obra para ser finalizada do interior do país nesse momento. Tem uma indicação política que já chegou à prefeita de tentar utilizar esta regra, aproveitar a expertise da FIP, para tentar, eventualmente, logo em seguida, preparar um plano, aqui a gente está falando de gestão pensando numa perspectiva, de incluir, por exemplo, ou a drenagem para algo um pouco maior ou uma outra área, mesmo resíduos sólidos, se for o caso, ou área de saneamento e lixo. A prefeita pretende fazer esta operação de preparar o terreno para uma outra concessão? Eu acho que vai acabar sendo uma consequência, né? Porque assim, a gente tem a estação, a gente recebeu algumas sugestões com relação a isso. O que a gente não pode é, por eventual, acrescentar algo e a gente prejudicar o andamento dela. Tá. Então, assim... Tentar aumentar o passo e não resolver o essencial exato. Agora. Então, a prioridade é a estação. Então, tudo que for impactar em eventual demora de projeto, demora de modelagem, a gente não pretende fazer justamente porque a gente tem um prazo a cumprir. A gente precisa... A FIP tem 4 meses, mais ou menos, para entregar esse estudo. E a gente está contando que dê tudo certo para que o estudo seja finalizado e a gente consiga remeter para a Câmara, que tem que passar por um projeto de aprovação aqui ainda, para depois lançar o edital e aí retomar as obras, entende? Então, assim, tudo muito cronometrado. E tudo isso envolve um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, e isso envolve até mesmo o bem da cidade, né? A gente precisa tratar o esgoto mais cedo ou mais tarde, isso com urgência. Mas isso não nos impede de discutir paralelamente o que envolve a concessão do lixo, o que envolve a questão de drenagem. Há no Ministério do Desenvolvimento Regional, até então, uma documentação nossa em análise falando sobre a drenagem das Nações Unidas, que envolveria aí quase 500 milhões de reais de investimentos, mas fazendo um projeto, por etapas, né? Porque quando a gente fala de 500 milhões é muita coisa, mas é para 20 anos de drenagem. E não necessariamente nós precisaríamos fazer isso tudo de uma vez, mas a gente pode começar por etapas. Então, eu estou aguardando um retorno do Ministério. Lógico, com essa mudança de governo, até todo mundo se acomodar, então isso deve atrasar um pouco. Dependendo do retorno que nós tivermos, acho que esse seria um caminho. Mas aí pode ser concessão, porque o plano a nova lei de saneamento fala desses pacotes maiores. Você pode incluir a drenagem, toda a parte que envolve o tratamento e, além disso, você ainda pode incluir a questão que envolve o lixo, resíduos sólidos, envolve esse grande pacote aí de saneamento básico das cidades. Para o público que não nos acompanha eventualmente pela Rádio e TV Câmaras, ou seja, temos o primeiro semestre até abril, definir as regras para fazer a ética, que é a prioridade do distrito, exato. E resolver a licitação talvez até o final do primeiro semestre. Paralelo a isso, a gente segue discutindo a questão da drenagem, porque é uma das coisas que eu quero startar dentro do governo, dificilmente consigo entregar por uma questão burocrática, mas a gente dá início, né, a essa solução que
que há muitos anos Bauru espera, que é a gente ter um projeto efetivo de drenagem para resolver esse problema histórico das enchentes. Né? Tá. Falando em demandas e estoques, são todas questões grandes, né? Na área de resíduos de construção civil tem uma série de potencialidades. Temos uma usina ainda dos governos anteriores sem ocupação, com investimento lá da área do usina do asfalto, que dizem que tem que tirar de lá para funcionar um outro local, e uma pendência no Ministério Público, que vai ter uma série de desdobramentos com a associação que fez o serviço, mas o fato é que precisamos resolver, ficar jogando mais lixo no buraco, mesmo em construção civil. A gente já tem tratado esse assunto junto com o Ministério Público, a gente deve, o objetivo é termos uma nova área e a empresa resolver a questão que envolve o passivo. Né? A cava ela precisa ser encerrada o mais rapidamente possível. Até então, lógico, tiveram inúmeras discussões nesses 2 anos sobre atribuição ou não, sobre eventual encerramento, e nós fazemos um contrato de licitação com uma outra empresa que cuidaria disso no município, mas envolve também uma associação, envolve uma série de questões, então a gente tenta primeiro conciliar. Né? No último compromisso, isso vem sendo acompanhado pela SEMA, que a gente tem uma nova área e que até então a empresa que faz resolveria a questão que envolve o passivo. E aí, nessa nova área, obrigatoriamente, você precisa fazer a compensação. Não adianta ser mais um lugar para despejar os resíduos da construção civil sem utilização dele, até porque o município usa muito esse material. Sim. Hoje, a gente chega muitas vezes a comprar esse material por falta dele, enquanto você tem uma área pujante que é a construção civil que não para na cidade. Eu falei com o promotor e ele falou exatamente do ajuste dessa dificuldade, que está demorando um pouco mais pela complexidade, né? Que temos um acumulado do passivo que já teve lá, ou seja, tem pendência da atual associação e a dificuldade da prefeitura poder, nesse momento, sem resolver isso, firmar um novo contrato para outra responsabilidade. Exato. Além de, lógico, é uma coisa que tem que sincronizar. Um dia que você tem qualquer tipo de interrupção com relação a isso, você cria um caos na cidade, porque o volume da construção civil é muito grande. A máquina que a gente tem hoje na usina, ela teria que entrar nesse pacote, teria que fazer a remoção dela, até para dar uma utilização, né? Mas, como você bem disse, foram 2 anos muito complexos nesse assunto, inúmeras reuniões, prazos que foram estabelecidos não foram cumpridos pela empresa até então, e a gente vem voltando a discutir para que isso se encerre da melhor forma possível para ambos, né? Agora a gente avançamos bem mais do que antes. Tem uma previsão de uma área que vem sendo discutida no Distrito 4 que poderia atender a essas normas. Então a gente está verificando isso. Se avançar e tomara que seja exitosa, lógico, pelo todo o futuro da cidade, não só da gestão, a definição da usina de tratamento do distrito, tinha também na conversação última da prefeita, inclusive em entrevista com a gente, a ideia, a FIP deu certo, resolveu a modelagem, a área destino final de tratamento de esgoto, a ET do Gasparini e Tibiriçá, precisa fazer uma nova, já numa segunda etapa fazer isso também por concessão, e o DAI fica concentrado, que ele já tem as fica como órgão fiscalizador, demandas com água, né? É órgão fiscalizador. É isso mesmo, plano? Exato. O objetivo é incluir todas essas menores, né? E justamente para a gente não ter que se preocupar mais com isso. Acho que o DAI só seria um agente de fiscalização, mas eu falo a empresa que opera, teoricamente, a ET, tomaria conta das outras. Acho que é muito mais fácil do que eventual deixar esse passivo, né? Porque continua sendo um problema. Precisa de reforma, tem custos, tem funcionários, então isso num pacote só seria muito mais fácil. Continuando conciliação entre projetos de grande porte, de demanda de tempo, de médio e longo prazo para a cidade, com os de curto prazo. Como se sabe, o DAI não só renovou o plano diretor de águas, aqui para dizer de um acompanhamento da nossa missão de muito tempo, foi até o Ministério Público e não só fez isso, fez um cronograma, olha, eu vou fazer isso nessa etapa, fez um cronograma físico-financeiro para todas as etapas do chamado plano diretor de águas, que estava na gaveta desde 2015. E aí tem outras de grande porte que demandam outras frentes de projetos, ou a nova estação de tratamento, ou a nova captação para um programa, e que esse não tem recurso imediato. O que a senhora pensa sobre isso, que é preparação lá para frente? Eu acho que não tem, mas uma das coisas que a gente pode discutir a gente tem hoje um fundo de tratamento de esgoto, que eventual concessão, esse valor poderia ajudar nesses investimentos altos. A gente tem que resolver a questão que envolve a captação, né? Lógico que isso a gente nem discute agora, isso primeiro a gente precisa entregar a estação, num segundo ponto, pensar no que vai ser feito com esse recurso, mas
a gente pode ter uma das soluções, pode ser um desses caminhos. Não diga que seja, mas pode ser uma das opções. E para resolver a questão que envolve, na minha opinião, a captação. O Rio Batalha é um dos nossos grandes gargalos, a gente conseguiu diminuir um pouco da dependência dele, mas ainda a parte da cidade depende dele para abastecer as casas. E uma obra ali é uma obra que, qualquer obra que se faça, a gente tem que estar preparado para parar a batalha, né? Então, é muito complexo, por isso que a abertura de novos postos é essencial para que a dependência seja o menor possível, porque qualquer obra que a gente faça ali, a gente pode criar um caos muito pior. Então, o nosso objetivo, de certa forma, é conseguir tirar isso do papel esse ano, né, que é a recuperação do Batalha, atrelado a isso, continuar discutindo esses investimentos. Como você disse, hoje o DAI não tem esse recurso, ficaria uma obra de mais de 100 milhões de reais de captação de água. O projeto que eles têm defende do Batalha, fazer uma ligação do próprio Batalha mais abaixo, mas também tem a opção do Tietê. Então, são duas frentes que eu pedi para o DAI analisar com bastante cuidado para a gente não errar, né? Num projeto que a gente sabe estudar, fazer o projeto, isso tudo demanda tempo. E a gente não tem todo esse tempo, né? A gente falava aqui que a demanda de recuperação, né, por força dos efeitos ainda da pós-pandemia, do funcionalismo, das áreas que ainda tem dificuldades na prefeitura. Por exemplo, o empresariado fala, olha, vai na vigilância sanitária da saúde, tem só um engenheiro, aí colocou mais alguns... Não é para ter mais, a gente chamou mais um. Na CEPLAN, né, e aí demora mais tempo o projeto, porque tem que passar lá na CEPLAN, mas tem que também passar pela saúde, qualquer instalação. E lá no DAI tem um plano lá de defasagem de 250 só na área operacional. A senhora falou para a saúde, olha, vão fazer isso por etapas, para não fazer na verdade, tudo uma vez chegou só? para mim o projeto, logicamente que eu me assustei muito, porque isso significa, né, até que ponto isso é inchar a máquina, você realmente necessário. Pelo que o DAI me passou, são áreas deficitárias, até para que se cumpra todos os compromissos que o DAI fez com o Ministério Público. Você tem várias frentes de trabalho, precisa repor funcionários, precisa abrir novas frentes. Até aí eu concordo plenamente. Mas eu devolvi, ontem inclusive o projeto, devolvi o projeto para o DAI, para que haja um escalonamento, né, que haja um planejamento, porque a gente não vai conseguir contratar 250 pessoas. Então, assim, de fato, são fundamentais para quais frentes, né, o que a gente espera do DAI pelos próximos meses. Então, a gente não tem que trazer para a nossa gestão toda uma recuperação imediata, né? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é escalonar isso dentro das equipes extremamente necessárias, porque a gente tem que ir ao contrário da máquina, né? A gente tem que enxugar a máquina e não expandir ela. Então, me assustaram, estão revendo o projeto, eu falei, não, agora não é... Vamos pensar com muita calma para ver o que é de fato necessário. A saúde, a gente tinha só um, agora a gente fez uma reposição de mais um, tá, para chegar na saúde, que seria o necessário. Aí com dois a gente consegue dar um pouco mais de celeridade nos processos. Tá, a gente falou da educação lá no meio, tem o estoque político, né, de todos os efeitos que são sempre... enfim, difíceis do ponto de vista da área em si, da própria cobrança do Legislativo de 2022, mas no limiar a senhora fez um ajuste para trazer um arquiteto que tem expertise, tem a questão do centro, tem uma convergência de energias do ponto de vista de gestão aí para resolver. Nesse momento que estamos gravando aqui, a empresa contratada para VCB, por exemplo, a gente falou da demora da resposta ao setor privado, falou, olha, eu não tenho condições de fazer todos esses estoques aqui do termo lá de ajustamento de conduta, ou seja, prazo de cobertura com o promotor público, de 30 e poucas escolas, auto de vistoria do Corpo Bombeiro desse ano, tem mais 30 e poucas para o ano que vem. O que a senhora pediu para o Nilson? Olha, tem dezenas de escolas a reformar, os vereadores vão me cobrar para tentar tirar isso também do papel numa fração, não só porque o Legislativo cobra, é a demanda que está posta na cidade. Né? Na verdade, assim, a educação... Se parar para pensar, uma cidade como a nossa, quase 400 mil habitantes, quase 20 mil alunos para mais, e você ainda tem escolas que não têm ABCB, significa que alguma coisa deu errado no passado. Então, a gente agora teve esse desafio de ter que, o pessoal sempre fala, casou com a viúva, assume os filhos, né? Então, agora o problema é da nossa gestão. Então, a gente está traçando um cronograma de acordo com o volume de escolas que precisam de ABCB é grande, a gente é separado por 3 a 4 acho que inicialmente 2 blocos distintos, sim, né? Sim.
E eles têm dificuldade pelo volume que tem para ser feito ainda. Isso a gente está falando de projeto para ver o que vai precisar de AVCB. O Nilson tem uma grande missão, que a pauta e a bandeira é infraestrutura, porque é onde a gente tem o maior gargalo. Graças a Deus, a Prefeitura, de forma pedagógica, a Secretaria de Administração, de Educação, tem, assim, só elogios, né? A gente não tem problemas pedagógicos. Nosso problema tem a ver com infraestrutura. Algumas medidas a gente tomou, desapropriar prédios prontos. Eu disse recentemente, se tiver alguma escola privada que encerrou suas atividades e o prédio fosse bom e fosse suficiente, a gente tem que repensar, porque você tem a escola pronta, na minha opinião, é muito mais fácil do que você passar por um processo de construção. Eu estou com 2 escolas para serem entregues agora, eram para ter sido entregues em dezembro, né? E aí vão ser entregues agora no final de janeiro, que é o Valdomiro e também Santa Maria. E são escolas que já estavam em reformas. Tem retomada de outras 3 que vão para licitação agora. Então, assim, é um número enorme de prédios com seríssimos problemas de infraestrutura, porque são prédios muito antigos. Então, o Nilson vai com a missão de conseguir melhorar a manutenção. Eu estou com uma lista de criação. Agora a gente está criando equipes de manutenção específicas para a Secretaria de Educação, que vai envolver um número significativo de contratações, que envolve pessoal operacional, pedreiro, pintor, eletricista, envolve, para a gente ter pelo menos hoje, a gente está com uma equipe. A ideia é estender para 4 equipes de manutenção para as escolas, fora o que nós fizemos, que era o pessoal utilizar o adiantamento para fazer as pequenas... O PDDE lá, o municipal. PDDE, a gente está revendo também, ouvimos algumas sugestões de professores, de diretoras acerca disso, o que a gente pode melhorar. Pegamos modelo de outros municípios para conseguir fazer essas reformas, para a escola ter um valor maior para as reformas. Então, essas coisas nós caminhamos. A missão dele basicamente é essa. Agora, nesses períodos de férias, eles estão trabalhando em manutenção em muitas das escolas. Tem um processo para vigilância, vídeo monitoramento, né, em andamento, para a gente tentar acabar impossível com os furtos, mas tentar inibir ou dificultar mais a vida aí dos bandidos, que a gente tem inúmeros furtos nas escolas. Está em processo muro de algumas escolas, que muitas das nossas escolas hoje elas estão com alambrados, são muros muito baixos, isso facilita para a invasão. Problemas sérios com telhado. Então, assim, a gente tem uma pasta com recurso vantajoso, que hoje, para a gente realmente entregar para a população 100% do que a população espera, eu teria que ter uma Secretaria de Obras parada para a educação. Então, a gente tem reformulado a manutenção, temos outras 4 a 5 escolas que vão ser lançadas ainda nesse primeiro semestre para construção em algumas regiões. E assim a gente vai avançando pauta a pauta. Tem escolas que a gente optou em demolir o prédio e ir para outro. Os que nós desapropriamos, todos eles estão em utilização. Agora, o CUSI, assim que sair o Valdomiro de lá, a escola vai ser entregue no final desse mês de janeiro. E aí o CUSI vai passar por algumas reformas para a gente ampliar vagas ali na região central. Então, assim, é muita coisa. É difícil falar, mas a gente tem que ser muito realista. A gente tem 90% dos prédios da educação precisam de reforma e alguns precisam ser demolidos e construídos do zero. Então, a gente tem muito processo em andamento, tem escola sendo construída, tem Pesato, tem outro na região até próximo onde está o Santa Maria, tem escola sendo reformada, mas o volume é muito grande. Eu espero tentar entregar com saldo positivo, porque a educação foi uma das maiores polêmicas aí desse último ano. Tá, vou tentar fazer um jogo rápido aqui para agradecer a prefeita pelo tempo desse encontro aqui para a Rádio TV Câmara, de temas que são complexos, dificultados dela poder responder rápido. Sim. O recinto já se pensou em fazer concessão, agora tem demanda eventualmente para um projeto mais longo de ETEC, tem lugar de show da cidade que precisa resolver, não pode mais no Vitória Régia. O que a senhora pensa para o recinto? Recinto, a Prefeitura optou em assumir em definitivo ele, onde fica a sede da Secretaria de Agricultura, e ao longo a gente precisa ir ocupando ele com outras atividades. A ETEC pode ser uma das soluções, o lugar é extremamente propício. Ali a gente tem a complexidade de ser uma área que tem uma ação do Ministério Público por conta do volume, então não são todos os eventos que a gente consegue autorizar. Ele continua, o único grande evento autorizado é a Expo, que é uma tradição na cidade. Então, ele se mantém liberado para os dias da exposição,
mas para outros eventos menores. Então, isso a gente tem utilizado bastante. Gera Bauru foi lá, o churrasco da Vila Vicentina, que é mais voltado para a área social, foi lá. Então, assim, o lugar tem sido alugado eventualmente para eventos menores. E eu acho que, fora isso, a manutenção, hoje a gente pode receber, inclusive, recursos de emendas parlamentares para aplicar lá. Nós estamos finalizando um processo para a construção do muro, que apresentou problemas, e eu acho que a gente tem pouco espaço na cidade para eventos. Se a gente fizer a concessão desse espaço, a gente perde essa flexibilidade. Então, hoje, tudo que a gente precisa, a gente faz no recinto Melo Moraes. E a Sagra está lá, consegue fazer a manutenção, a vigilância, por enquanto, é um modelo que está dando certo. O acordo com a Caixa Coab sai? Sai, se Deus quiser. A gente está aguardando porque ia passar por deliberação do Conselho. Então, agora, está mais nas mãos da Caixa do que necessariamente da Prefeitura. Mas acho que tende a sair. O Aeroclube está no radar de um grande projeto para liberar áreas, independentemente de parque, de outras ações, só homologar no TRF3 em São Paulo, Justiça Federal. O que a senhora pensa sobre ele? Acho que seria um grande presente para Bauru, porque é uma área extremamente lucrativa, é uma área que na zona sul da cidade, e que isso pode ser revertido tanto em recursos para o município, como projetos com parcerias, parceria público-privada, eventual investimento que consiga tanto que essas áreas virem mais recursos para o município, como também eu tinha a vontade de fazer um calçadão ali no entorno, né, onde o pessoal faz a caminhada, fazer toda uma reforma, mas a gente achou prudente esse processo ser finalizado primeiro, né, do que fazer qualquer tipo de interferência lá. Se isso acontecer, seria ótimo, que a gente consegue deixar mais largo, abrir uma pista de ciclismo ali, separar, né, o pessoal que faz a caminhada do pessoal que anda de bicicleta. Então, assim, tem projetos muito interessantes para lá, mas a gente vamos ter que esperar isso se consolidar. Sem dúvida, seria para Bauru um grande presente, seria um volume de recursos para aquela região que tem um extremo interesse muito grande, que seria, na minha opinião, um avanço aí pelos próximos anos da cidade. Mas a gente tem que aguardar, vamos ver o que acontece. Instituto Federal, local e que curso? A gente está... Agora eles enviaram um representante, alguém que vai tratar do assunto do Instituto Federal. O Nilson está acompanhando mais pessoalmente isso. Por hora, o município faz um convênio, aluga um prédio para que os cursos se iniciem. Eles estão em fase de ajustes finais, para a gente sentar junto e poder avaliar quais cursos seriam mais favoráveis. Eu acho que a gente vai conseguir desenhar mais nesse primeiro semestre junto ao Instituto. Paralelo a isso, eles também discutem a construção. Então, a gente vai ter que retomar a discussão da área que foi cedida para eles, mas eles perderam o prazo de 5 anos de construção. Então, acho que é do interesse do município que o Instituto Federal se consolide. Eles já viram um prédio que comportaria as aulas, comportaria o que eles precisam, basicamente, e a gente está tocando paralelo o convênio aí para discutir o curso específico que o município gostaria, né? Aproveitar a estreia da prefeita aqui na nossa bancada, da rádio e da TV Câmara no estúdio. O procurador-geral é o Nilo Casans? É o Nilo. Inclusive, deve ter saído no Diário Oficial. O Nilo é servidor de carreira, demonstrou um bom conhecimento, e então um nome que nós... Atende também, de certa forma, uma demanda, né, de muitos procuradores, quer eventualmente poder aproveitar alguém do quadro da própria secretaria, mas ele tem alguns desafios aí pela frente junto à CNJ. Mas é o Nilo que assume, já assumiu, acho que tá para sair esses dias aí, mas... Ainda não saiu no diário do dia que a gente está gravando, mas para confirmar aqui, então anuncia para a gente o novo líder da Câmara. Ainda não temos. Na verdade, ainda estamos definindo aí em algumas conversas, né? Tem alguns nomes aí que a gente vem conversando, mas agora tem um tempinho, né? O recesso ainda está em recesso à Câmara, então, recesso sim dos vereadores, então acho que dá para pensar com calma. Prefeita, a lista é grande, a gente vai deixar você dentro da agenda, com calma, fazendo ao longo do tempo, mas tem uma que não tem jeito de escapar. Pela força da situação econômica, enfim, eu acho que a senhora vai compreender. Cesta básica, o volume de distribuições, apesar do fundo, apesar do conselho, apesar da assistência social, é muito reduzido em relação ao tamanho da demanda. Como é que a senhora pensa resolver esse pontual? A gente tem conversado muito com a SEBS, porque assim, não é para faltar, né, em termos de recurso, até porque sempre houve uma deliberação minha nesse sentido. Então, tanto é que agora, recente, saiu uma matéria, né? Uma senhora, acho que comentou, olha, eu estou sem
tô sem cesta básica, colocaram a foto dela na matéria e tudo, ela recebeu 2 cestas básicas em menos de um mês. Então, eu tenho conversado muito com a SEBS acerca disso, né? Porque a gente tem um volume, mas nós temos a assistência para isso. Então, o que a gente precisa trabalhar muito com a população é a comunicação disso. O Fundo Social, ele é apenas um agente que liga quem doa e quem precisa. Mas tudo isso é obrigação da Secretaria de Assistência Social, né? Muita gente imagina que o fundo só é um agente de entrega de cesta. Não, o fundo ele tem um papel junto à primeira-dama ou quem quer que seja, para trabalhar assim a questão social, mas os programas de emprego, alguns programas voltados para o voluntariado e não necessariamente para a entrega de cestas. E eu acho que, como o fundo no ano que passou, ele foi um agente extremamente importante para mim. Eu vou até resumir o que houve. Quando eu assumo, minha mãe preside o fundo automaticamente, por ser minha mãe, normalmente é um cargo ocupado voluntariamente pelas mulheres dos prefeitos, minha mãe assume. Quando eu assumo, a gente não tem nenhum programa e nenhuma licitação feita para cestas básicas num pico da pandemia. Quando ela entra, ela traz para si, de certa forma, faz um belíssimo trabalho de mais de 21 mil cestas entregues no período da pandemia. Isso acabou meio que consolidando como se o fundo fosse esse agente de entrega, mas na verdade o fundo está ali para auxiliar. Tanto é que muito apoio que a SEBS recebeu, que o fundo recebeu as doações e encaminhou junto a esses programas. Agora, a Ana pedi para fazer um levantamento, né? Até porque quando as pessoas falam, tá faltando a demanda, mas aí a gente vai para a nossa lista, muitas pessoas já receberam, como essa senhora que deu destaque, foi uma semana de muito destaque sobre esse assunto, e eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, inclusive, acho que a pessoa está hoje passando fome, a gente precisa correr agora, porque fome não espera, não dá para esperar. Então, e aí nós fomos certificar 2 cestas em menos de um mês. Então, eu falei, então onde estão as pessoas que estão tendo essa necessidade? Porque a gente tem uma base de CRAS, na minha opinião, em diversos pontos da cidade, e agora, recentemente, e as demandas acontecem assim, às vezes a Ana liga para o fundo e fala, fundo, vocês têm algumas cestas para disponibilizar? Porque é volátil, né? Tem mês que tem mais gente, tem mês que tem menos. A gente teve um pedido de demanda menor, porque a gente está voltando, né? Após pandemia, a gente tem inúmeros vagas de emprego surgindo, as pessoas conseguindo retomar. Então, a tendência é diminuir e não aumentar o número de cestas a serem entregues. Fizemos algumas ações junto ao fundo, inclusive a empresas parceiras recentes. Então, o que eu deixo aqui, um recado para as pessoas, procurem o CRAS, se certifiquem, né, desse cadastro, se está em ordem. CRAS é a porta de entrada, não é o fundo para essa inscrição, porque na última dúvida nossa, na lista, não tinha um número extenso de espera, né? Até porque, assim, é uma lista que não pode ter espera, né? Então, a Ana ligou esse dia e falou, tem um fundo, tem para repassar para a gente? Tem. Então, assim, eles trabalham como um agente para ser colaborativo, mas além dos recursos que nós aplicamos aí para a compra de mais de 3.500 cestas. Então, tem recursos do município aplicados nisso. Até então, nós estávamos com cartão, deve voltar agora, está em fase final de assinatura, e aí retomam os cartões. Então, as pessoas que precisarem, procurem os CRAS, né? E a gente tem levantado essa fila, até para a gente encontrar onde estão essas pessoas, porque não é para ter uma fila, não é para demorar a entregar a cesta, porque a gente tem recurso e temos um orçamento voltado para isso, entende? Então, o que a gente tem trabalhado muito é essa questão que envolve a comunicação, para entender o porquê que essa pessoa não recebeu ainda, né? Então, peço até para as pessoas alertarem sempre a secretaria e nos alertarem os vereadores, a imprensa, eu não vejo problema nenhum, até porque a gente está para isso. Até para ver se não tem nenhuma falha no sistema, que a pessoa vai no CRAS, está esperando há quanto tempo essa cesta básica, né? A espera não é para acontecer. Prefeita Suelen Rosim, obrigado por nos atender aqui na sua agenda, que eu sei que é extensa. Sorte. Obrigada, um feliz 2023 para todo mundo. Um abraço pessoal aqui da Câmara, né, do pessoal da TV. A gente está à disposição, a gente tenta fazer mais vezes, que eu acho que isso ajuda também a esclarecer os pontos que ainda não fechamos, né? Há muito a ser feito em Bauru, eu falo sempre assim, a gente tem muita coisa para fazer na cidade, mas a gente também está avançando, né? Eu falo duro, você ter muita coisa para fazer e nada está sendo feito.
Então, a gente precisa avançar cada vez mais e sem a colaboração da Câmara isso fica impossível. Então, a gente vai trabalhar juntos aí pelo próximo ano. Que Deus abençoe, muita saúde para todo mundo, né? Que eu falo que o resto a gente corre atrás. Que Deus abençoe, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Obrigado, Sueli. Você que por acaso pegou essa entrevista no meio do caminho, no trecho, está disponível na íntegra na página da TV Câmara no YouTube. Só clicar em vídeos. Até mais.